Fala traders, tudo bem pessoal? Hoje vou postar o quarto vídeo, tá bom? Virou uma série, né? Quarto dia de operações das entradas que eu fiz segunda-feira agora, 11 entradas, né, ao todo, sem considerar gráficos, para provar para muitos ou para todos que o mercado não se move por análise técnica. Tá bom? Então é por isso que muita gente toma porrada na tela, porque focam só nos gráficos, não que eles não sejam importantes, mas eles são secundários. E muita gente insiste, muita gente mesmo, na verdade, praticamente todo mundo insiste em operar o mercado Forex, índices e commodities, ou as bolsas, né, que são os índices, mesma coisa, por gráfico, e não é, pessoal, é por viés de mercado, e eu estou tentando com essa série de vídeos provar isso para vocês, tá? Através dessas entradas, 11 entradas na verdade, né? Que eu realizei segunda-feira, dia 18, hoje 21 de julho de 2022, 6h30 da noite, tá? Então você está conferindo comigo aqui o meu calendário do Windows. Então o que eu fiz? Eu, sem olhar gráficos, não fiz nenhuma análise técnica, fiz as entradas ao vivo, gravei e estou postando. Postei as entradas segunda, postei o relatório, o andamento terça, quarta e vou postar agora quinta, né? E vou fazer isso até eu fechar na semana que vem, dia 27, ou no mínimo dia 28 ou no mínimo dia 27. Comprei franco suíço, canadense e ien, né? Canadense e ien, e vendi euro, libra, neozelandês e o AUD, que é o australiano. Como? Só analisando notícias, né? Como essa aqui, ó. Christine Lagarde fala após surpreender o mundo, né, o Banco Central Europeu surpreender os mercados com o maior aumento de taxas em 11 anos. Então, essa notícia aqui foi a que puxou todas as atenções do mercado essa semana. E quarta-feira da semana que vem, isso aqui foi a decisão de taxa de juros na Europa, né, o Banco Central Europeu, o BCE, que elevou hoje, surpreendeu ao mundo em 0,5% a taxa de juros para tentar combater a inflação, né? Então, e tão importante quanto essa decisão, enquanto de percentual seria esse aumento, foi o pronunciamento, né? O mercado sempre foca muito também no pronunciamento do presidente do Banco Central. Então isso aqui que aconteceu hoje, tá? Elevou o euro para cima, a gente vai ver agora, deu uma porrada lá em cima, depois o euro devolveu, né? Enfim, o euro deu uma sacudida no mercado e quarta-feira que vem tudo isso aqui vai acontecer na moeda dólar americano, isso lá em Washington, né? E quem vai estar aqui no noticiário não vai ser mais a senhora Christine Lagarde, vai ser o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. Então operando dados, né, que são as notícias, tá? Eu me baseio por notícias, relatórios de empresa, balanço, divulgação de balanço de empresa, como saiu da Tesla ontem, como saiu da Netflix antes de ontem, e dados econômicos, estoque de petróleo, pedidos iniciais de seguro-desemprego que saíram hoje, né? Por exemplo, aqui, ó, você vem no calendário econômico do investing.com e você tem aqui todos os dados econômicos que saíram hoje, né? E tá aqui a decisão da taxa de juros na Europa, né? Zero, porque fazia 11 anos que eles não elevavam os juros por lá, né? Os juros eram negativos. A previsão para hoje era de 0,25% e saiu na verdade 0,5%, o que fortaleceu demais aqui o euro, né? O euro deu toda, ó, parece pouca coisa, mas esse candle verde aqui, eu estou no 4 horas, vou pôr no diário para a gente ter uma ideia melhor, certo? Então ele saiu aqui e foi buscar lá em cima na hora que saiu o dado econômico, que foi justamente fazendo o pullback do rompimento dessa LTA. LTA essa, né, que indica uma tendência de alta que ele ganhou justamente no começo da semana, quando o mercado já precificava esse aumento, e a gente sabe que elevação de taxa de juros, ó, olha o tamanho desse candle, fortalece a moeda, né, vitamina da moeda. Então ele fez aqui uma espécie das ondas de Elliott, se fortalecendo. Aí ontem começou a perder força, né? E hoje, após sair o dado econômico, ele fez todo esse movimento de alta aqui, ó, que é justamente o pullback, né? Deixa eu pintar isso aqui de amarelo, que é a cor que eu gosto, né? Ele fez todo esse pullback aqui, ó. Então fez o pullback e em seguida, né,
tá querendo cair, porém ele nesse momento está lateral, tá? Nesse momento está lateral, ele fechou, o mercado fechou, vai abrir daqui 24 minutos, as bolsas futuras, né? Ele fechou em 1,0226, tá bom? Quando ele bateu mínimas históricas aqui, ó, de mais de 20 anos, o euro chegou a ser negociado abaixo de $1 inteiro, né? A 0,99514, tá? Isso que é uma semana atrás aproximadamente, quando o dólar também bateu suas máximas de alta de 20 anos. Então eu opero dado econômico, tá bom, galera? Eu não conheço bastante análise técnica. Vocês podem ver que eu uso até algumas médias aqui, mas eu também não me baseio por elas. É só para pedir uma quarta, quinta, sexta opinião, tá bom? Sou muito fã da análise técnica, mas para definir alvos, né, para definir stop, onde que eu ponho o meu loss, o meu gain, pontos de entrada e pontos de saída, né, suportes e resistências mais fortes. Então, assim, isso me diz como fazer. Agora, o que fazer, eu venho realmente aqui, ó, eu opero notícias, eu opero dados econômicos, tá? E é isso que faz com que eu me mova no mercado. Hoje saiu o relatório, né, inicial, que são as reivindicações ou pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Semana passada, referente à semana atrasada, saíram 244 mil novos pedidos, né, pessoas que ficaram desempregadas em uma semana, e deram entrada lá na semana passada, referente à semana atrasada. Para essa semana, referente à semana passada, estava aí previsto 240 mil novos pedidos, e na verdade o dado saiu acima, né? Mais pessoas ficando desempregadas nos Estados Unidos, o que, querendo ou não, ajuda a inflação, porque é menos pessoas trabalhando, menos pessoas comprando, e isso ajuda a inflação. Porém, apavora o mercado, porque aumento de desemprego assim numa velocidade maior realmente confirma uma possível recessão de mercado, tá? Muita gente está falando em recessão, né? Recessão. E outros falavam, não, calma, olha, está gerando emprego. Não existe recessão quando você está gerando emprego. Então tá aqui, ó, um dado que está assustando, certo? E quando sai dado assustador no mercado, ele faz o mercado vir para o meu lado, que é dólar para cima. Nesse momento, ó, o dólar que ganhou força hoje, né? Isso aqui é hoje, ó. O dólar que ganhou força hoje após a divulgação do dado econômico, no momento que o euro foi lá em cima, esse candle aqui, o verde, né, que é um candle de alta, quando esse candle foi lá em cima, o índice dólar, né, obviamente que é um contra o outro, o dólar contra 6 moedas fortes no mundo, veio para baixo. E eu fiquei bem negativo. Nesse momento eu fiquei bem negativo, estava com... Eu não lembro agora, até 3K, 3 pontos alguma coisa negativo, né? K dólar, tá bom? E aí o euro devolveu, né? Aí ó, ele subiu aqui e caiu aqui. Vocês podem ver que o índice dólar faz um movimento contrário, né? Quando no primeiro candle o euro subiu, e no segundo o euro caiu, e já foi a vez do dólar subir, deixou essa espécie de shooting star aqui, né? Que indica que o mercado, né, ou o gráfico naquele momento ali pode vir abaixo. Não é bem uma shooting star de topo, né? A gente sabe que ela não está realmente num topo, mas consideramos aqui uma shooting star até por causa da instabilidade e da volatilidade daquele momento, porque tudo isso aqui foi exatamente no momento 9h15 da manhã na divulgação do dado econômico. E o dólar continua a perder força, não é a minha aposta, tá bom? A minha aposta é dólar para cima, mas ainda hoje impera o apetite ao risco. O mercado sabe que semana que vem vai sair a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos, e a minha aposta é essa, que o dólar vai subir demais, ó, o índice dólar vai subir muito, tá bom? E as bolsas vão cair, então isso justifica as minhas entradas, sem olhar gráficos, como eu falei, ó. Quarta-feira a gente tem aqui, ó, quarta-feira a gente tem, deixa eu achar aqui, decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, 19 horas aqui para nós, tá bom? Em seguida a declaração do FONC,
que é o Comitê de Políticas Monetárias nos Estados Unidos, referente aqui ao nosso Copom. Então isso vai fazer o dólar subir muito, tá bom? A partir no máximo agora, já do domingo, talvez amanhã, por ser sexta-feira, né? O mercado vai fechar e os players não querem ficar expostos. Então o dólar está dando essa pequena queda, essa pequena perda de força aqui, mas ele vai subir muito. Já tracei alvos aqui, ó, por causa de dado econômico, enquanto o euro está subindo, né? Fechou aqui, deixando uma espécie de mulher grávida, né? Esse aqui é um padrão de candle que indica, né, uma possível subida aqui, ó. Mas nada garante que ele suba, talvez ele continue caindo, mas o padrão seria uma mulher grávida. Mas se viesse de um movimento cainte, né, existe um movimento cainte e um movimento subinte, né, que a gente chama no mercado. Então, na verdade, ele está lateral. Não dá para considerar exatamente uma mulher grávida aqui, mas dá para considerar que ele fique lateral, esperando a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos semana que vem, que é sempre assim. Então, beleza, vamos ao que interessa. Eu já fiz uma pincelada de análise aqui com vocês de mercado hoje. O dólar está dando uma recuada, a minha aposta é que ele vá para cima, então, consequentemente, ele está indo contra tudo que eu entrei, todas as minhas entradas na segunda-feira, correto? Porque eu falei, ó, quando o medo sobe, né? O medo da inflação sair mais alta ou da taxa de juros ser elevada com mais força, traz medo ao mercado e diminui o apetite ao risco, que também é a ganância. O que leva as bolsas para baixo, né? Dólar para cima, e quando ele sobe ele empurra para baixo o euro, o libra, o australiano e o neozelandês, e sobe, entre aspas, junto com ele o franco suíço, o ien japonês e o dólar canadense. O ouro recuperou hoje, deu uma boa recuperada hoje, olha aqui, ó. Logo após a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa, né? Olha aqui o ouro que vinha caindo bastante, ó, olha quanto que ele recuperou de fôlego hoje, ó, 2,34%, né? Quase 4.000 pontos. Por quê? Isso aqui para mim eu não li em lugar nenhum. Eu sei que ele subiu por causa da decisão da taxa de juros. Mas o que de fato fez o ouro subir? Olha aqui, aqui embaixo, ó, olha o volume de negociação aqui nesse momento, ó. Então o pessoal entrou comprando com força aqui, né? Os touros compraram com força. Por quê? O ouro, ao meu ver, essa análise é minha, tá, pessoal? O ouro ele é um ativo de proteção, certo? E como se elevou a taxa de juros lá na Europa, a renda fixa e os ativos de proteção ficam mais interessantes do que a renda variável, que são os índices, né? Ou as ações. É a mesma coisa, os índices que medem a força das ações dos seus componentes, né? Das empresas componentes, respectivamente, de cada índice. Então, resumindo, vou resumir a missa, o europeu se protegeu no ouro contra o aumento da taxa de juros lá na Europa. E por isso que o ouro subiu. Então, como eu sempre falo, não é dado econômico. O ouro que vinha bem lateral, ó, esperando essa decisão, né? Trabalhando aqui suporte e resistência, perdeu força, acreditando que possivelmente o Banco Central Europeu ia subir só 0,25 a taxa, só entre aspas, né? Porque já seria uma alta muito grande dentro de 11 anos, há mais de uma década, que eles não sabiam que era subir juros lá, porque a dona Christine Lagarde, aquela senhora que eu mostrei, estava dormindo, ela dizia que não ia ter inflação, e agora que ela está vendo a água bater nas nádegas, né, é que ela está acelerando o pé aí para subir a inflação mais rápido. Então era previsto 0,25, saiu 0,50. Então o europeu se refugiou no ouro, como o resto do mundo se refugia no dólar. Então a minha aposta é essa: medo, refúgio no dólar. O índice dólar sobe, empurra algumas moedas para baixo, empurra outras para cima e empurra as bolsas para baixo também. Então, nesse momento, como a gente tem aqui, ó, dólar recuando, né, o medo, né, perdendo força momentaneamente, anotem isso, a gente tem uma recuperação das bolsas. Dow Jones recuperando hoje, Nasdaq recuperando depois de uma sequência grande de queda, ó. Uma leve recuperada hoje, né? O S500 recuperou hoje também, ó. Certo? Depois de fazer algumas bandeirinhas aqui, ó. Bandeirinha de baixa, né? Querendo continuar caindo. Aqui, ó. Querendo continuar a tendência de queda, certo? Isso aqui é uma bandeira. Geralmente quando rompe para baixo, ele tende a fazer o tamanho do mastro. Eu digo para vocês, também sem análise técnica, tá?
Então ele sugere para a gente que ele poderia vir até aqui, ó, por análise técnica, né? O S500 a 3.323. Como o Bovespa reflete muito esse índice aqui, a gente pode ter, pode não, a gente tem um viés claro aí de Bovespa para baixo e dólar para cima aqui no Brasil também. Você que opera mini dólar e mini índice, tá bom? O que é viés? É você entender que a bolsa está mais para cair e que o dólar está mais para subir. Aí você vai procurar os melhores pontos de entrada no gráfico, eliminando um botão, pensando só no outro, e no gráfico você procura a melhor oportunidade, o melhor momento, o melhor time para apertar aquele botão, já descartando aquele. Então, se eu acho que a bolsa, ou se eu tenho um viés claro de que as bolsas vão cair até quarta-feira da semana que vem, então eu já elimino o botão aqui de compra. Já vou pensar em sell, né? Seja aqui ou seja no Profit, você que opera Bovespa, eu vou pensar em venda, tá bom? Vou ajustar lá os meus contratos, aqui no MetaTrader a gente ajusta o tamanho do lote, que é a mesma coisa, é o peso da operação, né? E elimino um botão e vou enviesado no outro botão. E aqui eu decido as minhas entradas. Por exemplo, se eu vendesse aqui agora, se ele tivesse rompido para baixo aqui, feito o pullbackzinho e querendo indicar queda, então eu podia vender nesse momento, após o pullback, e colocar o meu alvo aqui. Como? Me baseando por isso, pelo tamanho do mastro anterior, mastro, né? Isso aqui é como se fosse uma bandeirinha, uma flâmula invertida, né? Então poderia deixar o meu gain por aqui. Então é para isso que existe análise técnica. Me diz como fazer, porém o que fazer são realmente os dados econômicos. Então beleza, vamos prestar contas agora. Então, como eu falei, o medo está resfriando, né? Momentaneamente, eu já previa, já precificava tudo isso. Por isso que a gente faz um swing trade, que é para dar tempo realmente o mercado ir contra, mas a gente sabe que ele vai na minha direção. Vou deixar aqui, ó, 108.807. Não vou mexer mais nessa resistência aqui, tá bom? O índice dólar vem para cá, no mínimo, tá? Até quarta-feira da semana que vem. E aí o mercado vai todo pro meu lado. Vamos ver quanto eu tô hoje. A coisa tá feia hoje para mim. Eu tô menos 4k dólar negativo aqui, 4,5. Então estou negativo em todas as operações porque o dólar está caindo e a minha aposta é dólar forte, por medo de se sobrepor na ganância. Tá bom, pessoal? Mas eu estou tranquilo, não mexi nas operações, todas aqui, ó, do dia 19, que na verdade no Brasil era dia 18, né? Mas o MetaTrader ele é 5 horas adiantado. Então, quando eu entrei lá no vídeo, eu mostrei isso aqui também, tá bom? Por exemplo, agora são, não é nem 7 horas da noite, e no horário do MetaTrader é madrugada, 1h30 da manhã. Então aqui hoje, né, hoje é quinta aqui no Brasil, mas o MetaTrader já está na sexta-feira, porque do leste europeu para lá, né, para a direita do globo, já é sexta-feira lá. São no mínimo 5 horas de diferença, tá bom? Então eu entrei aqui no horário do MetaTrader dia 19, mas aqui no Brasil eu entrei na verdade dia 18, como tá aí o vídeo para vocês conferirem. Tá bom, pessoal? Então é isso, tô negativo, mas eu vou fechar todas essas operações aqui no positivo. Tá bom, pessoal? Talvez o Gold desgarre, né? Talvez o Gold queira me pregar uma peça, mas eu vou estar positivo nas outras, enfim, uma pela outra. O importante é o float aqui, ó. O flutuante, né? O saldo total das operações eu fechar no positivo aí na próxima quinta ou no mínimo na próxima quarta-feira, dia 27 ou dia 28. Beleza, pessoal? Então eu estou mostrando para vocês como eu opero, tá? Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve, divulga aí o nosso canal, me ajuda que eu te ajudo, beleza? Bons trades, até o próximo vídeo.